Viva Voz, com Vera Magalhães. Salve, salve, são 6 horas e 5 minutos, o Viva Voz está no ar e hoje a gente vai falar bastante a respeito de tratativas com o Congresso, porque teve muitas novidades nesse assunto e também a surpreendente decisão anunciada pelo Google de que não vai veicular anúncios políticos neste ano eleitoral nas suas plataformas, notadamente no YouTube. A gente vai ter uma entrevista a esse respeito. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, também de novo para os ouvintes. O dia tá cheio no Congresso hoje, né? Muito cheio e também nas reuniões de bastidores, porque o Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar mais uma vez, Lula não, aliás, o ministro Rui Costa e o ministro Alexandre Padilha receberam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar adiar a sessão do Congresso que estava prevista para hoje à noite, para analisar os vetos, aí sim, do presidente Lula. Quem vai contar esse bastidor para a gente e o que ficou decidido, quais são as expectativas de lado a lado, aí é a Milena Teixeira, que já está na ponta da linha com a gente. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, muita negociação, muita reunião aí dos parlamentares e também de membros do governo por causa dessa sessão conjunta. Mas o fato é que o Congresso Nacional, junto a esses membros do governo, ainda estão discutindo se a sessão conjunta que vai analisar os 32 vetos de Lula vai acontecer ainda hoje. Inclusive, Vera, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vai se reunir daqui a pouco aqui com os líderes partidários para falar sobre a questão. Lira fez uma rápida coletiva de imprensa há pouco e ele disse que a casa está pronta para analisar os vetos. Ele afirmou, no entanto, que ainda aguardam a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a gente lembra, preside o Congresso. O deputado também disse que se reuniu mais cedo com os líderes partidários para tratar do assunto e ele afirmou que não recebeu nenhuma informação de que a sessão conjunta seria suspensa ou adiada. Agora, a Lira disse que a gente está em um ano eleitoral, que a Câmara vai ter aí 2 31 de dezembro, um em julho e um em dezembro, e que a preocupação dele é que, por falta de acordo, esses projetos não sejam encaminhados. Eu penso que já houve tempo suficiente para que as bancadas maturem sobre os vetos e que se teve também a oportunidade de se discutir o governo e os partidos com relação ao método dos vetos. E se determinados assuntos não mudaram ou não mudarão, é melhor que nós resolvamos logo, para que o governo depois, com outras situações, não fique apertado no seu calendário de votações ou de projetos que possam tramitar na casa. O que a gente tem escutado aqui nos corredores da Câmara é que especialmente os deputados da oposição têm pressionado aí para que essa sessão aconteça. A gente lembra que, com o risco de sofrer uma expressiva derrota hoje, o Planalto tem tentado negociar desde o começo do dia para adiar essa sessão. Inclusive, os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, eles se encontraram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial, para tratar aí dessa questão. O Lira não participou dessa questão e ele discute daqui a pouco com os líderes partidários aqui na Câmara. E o governo, Vera, fez alguns movimentos aí para tentar barrar essa sessão. Um desses movimentos, que foi feito hoje de manhã, foi retirar de pauta o projeto do DPVAT, que é considerado estratégico para o governo, porque garante aí uma reserva de 15,7 bilhões de reais, dinheiro esse, inclusive dá folga para o Planalto rever o teto, que garantia 5,6 bilhões nas emendas de relator. No início da CCJ, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele anunciou a retirada do texto de pauta. Presidente, como houve essa mudança do rito regimental, e eu vi que muitos colegas aqui ainda querem se aprofundar, como o meu relatório já está colocado, eu prefiro então que se peça vista, quem quer pedir vista. Caso contrário, eu posso retirar de pauta também. Vou retirar de pauta no item número 1. E aí, quando ele voltar, vai ter novamente o rito regimental. Então, fica retirado, por solicitação do relator da matéria, o primeiro item da pauta. Vera, o que os líderes aqui da Câmara têm dito é que, inclusive, eles ficaram insatisfeitos
com esse movimento do governo, porque, segundo eles, já havia aí um acordo sendo feito e hoje o governo quebrou esse acordo com a retirada do DPVAT. Líderes têm dito nos bastidores que essa decisão de adiar a sessão está nas mãos também do presidente do Senado, mas a gente percebe, conversando com os senadores, que existe uma flexibilidade maior por lá e a Câmara é que está pressionando mais, os deputados pressionando mais. A gente lembra também que entre os assuntos que estão na pauta do Congresso está o veto do projeto das saidinhas, o veto às emendas de comissão e as regras de licenciamento de agrotóxicos. E no meio dessas negociações com o Congresso, o governo liberou, nesta segunda-feira, 2,7 bilhões de reais de emendas. O partido do presidente Lula, o PT, foi o mais beneficiado. Ontem, inclusive, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, admitiu que os vetos de Lula são complexos, porque tem vetos relacionados à questão orçamentária e que líderes estavam aí numa ofensiva para tentar chegar a um acordo. Vera e Carol. Agora, Milena, o Arthur Lira participou de um evento também do setor de comércio aí, ele fez novas declarações sobre essa questão do orçamento, né? Ele falou sobre as disputas entre executivo e legislativo. O que ele falou? Ele disse isso, olha, Vera, ele disse hoje, durante esse evento, que a briga pelo controle do orçamento da União entre o governo e o Congresso não vai acabar nunca. Segundo o Lira, essa disputa é saudável, essa disputa por verbas, inclusive, faz parte da democracia. Nas palavras dele aqui, ele disse, nós ficamos falando o tempo todo em briga, 5 bilhões de reais para cá, 3 bilhões de reais para lá, e o Congresso que indica, ou é o governo federal que indica. Essa briga não vai acabar nunca, são posicionamentos de placas tectônicas a respeito da destinação de políticas públicas. Toda democracia vive disso e é bom que ela exista. Lira falou isso durante a participação aí no evento da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Vera. Obrigada, Milena. Ô Vera, por que o Pacheco e o Lira estão divergindo aí sobre essa questão do adiamento? Em qual o bastidor dessa treta? É porque a Câmara quer votar logo o veto, Carol, e quer fechar naquele acordo em que são restituídos alguns bilhões, cerca de 3 bilhões e 600, e mantidos o veto de quase 3. Então, com isso, eles imaginam que se equacionaria aí o que eles acham que ficou faltando, que foi cortado de maneira injusta pelo governo, porque havia acordo para que as emendas chegassem ao valor que chegaram, mas que o governo não reconheceu esse acordo. Acontece que o Senado está fazendo uma negociação num caminho próprio ali, para inclusive ter acesso a outras verbas que não estariam aí contempladas por esse veto. Então, o Arthur Lira e os seus aliados estão muito ressentidos com o que eles consideram um jogo ali em causa própria do Senado, que permitiria adiar a votação dos vetos em troca de um acordo que beneficiaria exclusivamente o Senado. Daí porque na reunião do Rodrigo Pacheco com ministros também participou o Davi Alcolumbre, que é quem no Senado mais opera essa questão das emendas. Então tem uma indisposição de fato entre as duas casas. Tem uma outra declaração importante que mostra isso, que é o fato de que o Lira disse que dificilmente a PEC do quinquênio vai ter andamento na Câmara. Então é outra divergência dele em relação ao Pacheco, em relação ao Senado. E eu já tinha trazido isso aqui, que existe uma queixa dele nos bastidores de que a Câmara é acusada de enfiar a faca no governo e inflar os gastos, quando na verdade é o Senado que nas últimas jornadas aí tem promovido grandes aumentos de gastos. Não só nessa questão do quinquênio, mas, por exemplo, naquela questão que mudou a fórmula de cálculo de contribuição previdenciária dos municípios, que fez uma desoneração que acabou também implicando em vários bilhões para o governo. Ontem foi votado o PERSE, aquele programa do setor de eventos, ele foi prorrogado na Câmara, mas foi feito um acordo ali em que o governo não vai sangrar tanto quanto se só tivesse sido prorrogado como era previsto antes. Então, a prorrogação aconteceu para menos setores. Esses setores ali vão ter que se cadastrar na Receita, então tem uma triagem também para evitar fraudes e ficou restrito a um teto de 15 bilhões de reais. Então, quando o governo tiver uma renúncia fiscal que equivalha a 15 bilhões de reais, o programa se extingue. Então, foi ali um meio termo. O governo acha que vai economizar um pouco em relação ao que estava previsto em termos de renúncia, mas não era exatamente o que o Haddad queria. Então, a Câmara e o Senado, nesse momento, estão fazendo negociações muito separadas, né? Essa negociação aí foi só com a Câmara, essa do PERSE,
E essa do adiamento da sessão está sendo feito exclusivamente com o Senado, em detrimento do que desejariam os deputados. Agora, Vera, você acha que aquela conversa do Lira com o Lula surtiu efeito? O presidente não falou o que eles conversaram, mas o Lira parece que tirou um pouco o pé, né? Ele deu até uma entrevista ontem que foi ao ar ontem no programa do Bial, dizendo que foi um erro, dizer que o Padilha era um desafeto pessoal dele, então parece que já amenizou um pouco o tom. Né? Os dois estão nessa linha de que uma coisa é reunião, que tem agenda, que tem ata, que tem pauta, e outra coisa é conversa. E conversa não se vaza o que foi. O que eu ouvi de aliados dele é que existem conversas mais resolutivas e outras menos resolutivas, porque a conversa com o Lula sempre é considerada boa. E que essa foi das mais resolutivas. Mas o que se resolveu, os dois estão guardando ali e evitando tornar público, Carol. Então tá, achei bom que o Lula falou uma conversa entre dois seres humanos. O que quer que isso queira dizer, né? Uma pessoa física. Exatamente. Ô Vera, vamos falar de reforma tributária, que é um outro assunto aí do dia. A Samantha Klein está em cima desse tema, tem novidades pra gente. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Carol. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele acabou de entregar ao Congresso Nacional o texto da regulamentação mais amplo, digamos assim, né, o projeto principal da regulamentação da reforma tributária, aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, também do Senado, Rodrigo Pacheco. E ele está conversando agora com a imprensa no púlpito, no Salão Verde, onde ele diz que o impacto para o PIB do Brasil poderá ser de 10% a 20% positivo quando a reforma tributária estiver plenamente implementada no país. Fala ainda em revolução tributária e vale destacar que esta entrega pessoal foi determinada também pelo presidente Lula, considerando a importância do tema e lembrando que este projeto principal tem cerca de 500 artigos, 300 páginas e abrange o sistema tributário brasileiro. Entre outros itens, esse projeto trata da isenção da cesta básica, cashback, imposto seletivo para determinados produtos, como bebidas e cigarros, além da tributação dos profissionais liberais e regimes diferenciados para alguns setores, a exemplo da saúde. Esse texto também trata da criação do Imposto Único Federal, que vai ser o CBS, e também do IBS, que vai ser o Tributo Único para os estados e os municípios. Além desse projeto, Vera e Carol, outros dois serão encaminhados na semana que vem. Um deles vai tratar da formação de um comitê gestor e também da transição na distribuição da receita para os estados e municípios. Vai ter aí também uma proposta que trata da compensação pelas perdas dos estados. E mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele participava de um encontro na Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Ele dizia que esse projeto poderá ter 1 ou 2 relatores. E vamos ouvir um trechinho aqui do que Haddad está falando, já que ele está falando ao vivo. Rapidamente, que possam ser alvo de deliberação o quanto antes. Eu vou... Cadê o Chico? Chico, como é que você... Pode estar com o horário já. Que eu tenho que ir aí na casa oficial do Senado. Chico é o assessor de imprensa, Chico Prado. O Haddad está tentando organizar a coletiva nesse momento, porque ele tem um compromisso depois com o presidente do Senado. Quer saber se vai responder a perguntas. Vamos voltar a ouvir. Nenhum conteúdo. Mas o que eu quero dizer é que a diretriz do presidente da República foi garantir que, apesar da adoção do IVA, não houvesse nenhum incremento na alíquota dos alimentos, ou seja, nós consideramos a cesta básica no nível nacional, vários alimentos foram incluídos na cesta básica de tributação zero. Aí tem uma segunda alíquota, que não é zero, que é a alíquota reduzida.
e uns poucos produtos de consumo de luxo que ficaram na alíquota cheia, na chamada alíquota padrão ou alíquota de referência. Isso tudo está nas tabelas, isso tudo vai ser de conhecimento público, mas eu repito, esse projeto extrapola o Executivo Federal. Ele já é o resultado de uma negociação com estados e municípios, cada qual com a sua especificidade, que foi levada em consideração para trazer para o Congresso essa proposta. Trata-se de uma proposta de lei, de um projeto de lei. Obviamente que agora é o tempo da Câmara, ouvir a sociedade, ouvir os segmentos e, eventualmente, propor ajustes, que serão tratados com muita naturalidade, desde que bem fundamentados. Fundamentando, a sociedade vai ter oportunidade de discutir e vai poder trazer aqui para a Casa do Povo a sua argumentação. Agora, que ele está bem calibrado, eu tenho certeza que está. E que ajustes pontuais podem ser feitos, eu tenho quase certeza que sim. Está aí, então, a entrevista do ministro Fernando Haddad durante a entrega do projeto de reforma tributária. Ele está com o deputado Aguinaldo Ribeiro ao seu lado, que foi o relator da reforma, outros deputados do PT e de outros partidos. Samanta está com a gente ainda na linha? Estou aqui sim, Vera. Samanta, e em relação àquele monte de projeto que o Congresso apresentou e também com relação à regulamentação, isso tudo vai ser sistematizado na comissão e vai se formar um projeto só, é isso? Isso é bem provável porque dificilmente não serão aproveitadas as sugestões dos parlamentares, até porque eles protocolaram mais de 10 projetos, todos relacionados a diferentes pontos, portanto, da reforma tributária. E a grande reclamação deles, Vera, era justamente, e vale lembrar que são mais de 20 frentes parlamentares que estavam envolvidas nesses projetos. Eles tratavam aí sobre estes temas que o governo traz. Por exemplo, além do regime especial para zonas de exportação e importação, o imposto seletivo para produtos considerados nocivos, a cesta básica com produtos determinados, portanto, por essas frentes, além de outras questões como Zona Franca de Manaus. Então, são temas que estão nessa regulamentação do governo federal, mas o próprio presidente Lira, a gente acabou interrompendo aqui, mas ele disse o seguinte: como vão chegar aqui mais de um projeto, provavelmente vamos estabelecer um relator ou até grupos de trabalho para tratar destes temas. O objetivo agora é que haja, portanto, modificações no projeto também com essas opiniões dos deputados. E esses PLPs que foram protocolados, foram 13 PLPs, certamente serão refletidos também nessa regulamentação antes da votação, Vera. Obrigada, Samanta. Carol, tinha um programa infantil, não sei se passava aí no Rio também, mas aqui em São Paulo falava senta que lá vem história. Então, sim, isso claro. Daí vai demorar bastante, viu? A gente já está quase no horário do nosso intervalo, então acho que convém deixar para o próximo bloco a Larissa Lopes, que vai trazer a decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito daquela ida rumorosa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Alexandre de Moraes tomou uma decisão no inquérito hoje e a gente vai trazer essas informações da Larissa daqui a pouquinho, mas agora a gente faz então aquela breve paradinha técnica aqui do Viva Voz, vai para o Repórter CBN e volta daqui a pouco com entrevista sobre o Google, essa questão e muito mais. Não sai daí. E nós estamos de volta com o Viva Voz e, como eu disse, vamos chamar a Larissa Lopes lá de Brasília, mas não para falar ainda do caso Xandão Embaixada, mas de outro assunto que movimentou bastante as redes hoje, porque o Google, uma das maiores aí da área de tecnologia, fez um anúncio hoje de que vai proibir o impulsionamento de anúncios políticos na sua plataforma Google Ads para essas eleições. É uma reação a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, resolução 23.732 de fevereiro desse ano, que estabeleceu uma série de regras para as plataformas cumprirem.
Larissa, conta um pouco pra gente como que foi essa decisão do Google e como ela caiu aí em Brasília. Boa noite. Oi, Vera, boa noite, Carol, boa noite, ouvinte. Pois é, Vera, como você mencionou, o Google decidiu, então, proibir o impulsionamento de anúncios políticos aqui no Brasil nas eleições municipais deste ano. A atualização da política de conteúdo eleitoral passa a vigorar já na semana que vem, dia 1º de maio. A mudança anunciada pelo Google vem após resolução do TSE aprovada lá em fevereiro, que endurece as regras para impulsionamento de conteúdo político, prevendo, por exemplo, que a Big Tech mantenha um repositório dos anúncios para acompanhamento em tempo real do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. Essa Big Tech ainda, pela resolução aprovada do TSE, deve oferecer fácil acesso a esses dados. Também é proibida a veiculação de propagandas negativas de outros candidatos, notícias falsas e descontextualizadas. Em nota, o Google afirmou que tem um compromisso global de apoiar a integridade das eleições e continuará a dialogar com autoridades em relação a este assunto. No caso, essa nota divulgada pelo Google para justificar justamente essa decisão. O advogado especialista em direito eleitoral, Diogo Cruzara, avalia que a medida terá reflexo principalmente para candidatos menos conhecidos. Porque vão perder uma ferramenta muito importante que é o impulsionamento. Sem o impulsionamento, várias pessoas não vão poder chegar e alcançar o eleitor. E aí, como há uma exigência nova e nós vamos estar numa eleição, que nós temos um laboratório, algo que não tínhamos em outras eleições. Para as eleições municipais, esse tipo de situação claramente vai acontecer. Já o advogado Luciano Guimarães, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, pontua que a decisão do Google tem perspectiva absolutamente econômica, mas avalia ser quase impossível fazer esse monitoramento. É muito difícil. Então, ela está optando por, entre descumprir ordens da Justiça Eleitoral Brasileira e se eximir desse encargo, que é muito difícil, porque tudo hoje passa por redes sociais, ela está optando por ficar de fora da eleição. Então, é um direito dela. A questão é saber se ela vai ter tecnologia, ou se ela vai colocar comandos que deem praticidade concreta a isso, no sentido de que ela saindo, deixando de monitorar, ela tenha como proibir que qualquer usuário da sua rede também use o espaço para propaganda política. Segundo o levantamento do Globo, nas eleições de 2020, candidatos gastaram 36 milhões de reais em impulsionamento de conteúdos no Google, Facebook e Instagram. Inclusive, os especialistas avaliam até que essa decisão do Google pode abrir as portas para as demais empresas também tomarem essa decisão no caso de proibir esse impulsionamento, como fez o Google. Vera. Obrigada, Larissa, pelas suas informações. E para justamente a gente entender o alcance e as possíveis consequências dessa decisão do Google, a gente está na linha agora com um dos principais advogados aí especializados em direito político e direito eleitoral aqui do país, Ricardo Penteado, que já atuou em inúmeras campanhas, diversas eleições e que sempre me socorre quando eu tenho dúvidas eleitorais e que agora vai nos socorrer aqui no ar. Boa noite, Ricardo. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Boa noite, Vera. E é sempre um prazer. Boa noite, Carol. Boa noite. E se puder ajudar aqui nesse ambiente agitado, estamos aqui à disposição. Ricardo, eu vou já te perguntar uma coisa que tem um pouco de desdobramento político. Essa decisão do Google, para mim, soou como uma espécie de truco no TSE. Olha, já que vocês resolveram endurecer, a gente vai ficar fora. E aí eles parecem contar com alguma pressão até da classe política para que o TSE afrouxe um pouco as exigências que foram impostas às techs pela resolução de fevereiro. Você acha que pode ter essa conotação ou não? Olha, eu concordo com essa análise, vamos dizer, um pouco empírica, mas que cheira muito essa queda de braço.
Eu acho que as big techs, vamos chamar assim, elas ganharam um espaço, uma liberdade muito grande com o marco da internet, que praticamente isentou essas empresas de muitas responsabilidades sobre atuações sobre as quais elas ganham dinheiro. Então, a responsabilização, por exemplo, dessas empresas que exploram o ramo de comunicação, e um ramo de comunicação que é aberto democraticamente para o público em geral. Ela só tem uma responsabilização de acordo com a lei do marco de internet se elas não obedecerem certas imposições judiciais, mas elas mesmas nunca tiveram, vamos dizer, um ônus com aquilo que elas publicam. No ambiente eleitoral, nós temos um outro valor para ser medido, que é um pouco a fiscalização, a transparência da propaganda eleitoral. E a partir de uma experiência muito recente que o país passou, polarização, grandes movimentos de fake news, o uso das redes de uma forma extremamente agressiva para espalhar algumas notícias falsas e tudo mais, isso levou, vamos dizer, a um repensar, né, desse regime. E acho que exatamente o que aconteceu. As empresas, elas tinham um espaço de grande liberdade e, subitamente, a Justiça Eleitoral vem com exigências que controlam e diminuem bastante esse espaço. Agora, tem outras considerações, evidentemente, de lado a lado a serem feitas aqui. Mas, em princípio, acho que tem sim uma queda de braços em que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Agora, Ricardo, você acha que essa questão pode ser judicializada? Quer dizer, candidatos, campanhas entrando com ações, reivindicando o direito de fazer anúncios no Google, porque é uma ferramenta importante, sobretudo para campanhas que não têm grandes recursos para campanha na TV. Enfim, a gente sabe que a internet virou uma frente importante, né? Sem dúvida. E a minha pergunta é se essa briga, que pode existir aqui um desequilíbrio de direitos e de obrigações, mas a minha pergunta é se um prestador de serviço que oferece ao consumidor em geral um determinado serviço, ele pode escolher por seus critérios para quem ele vai ou não prestar esse serviço, eu tenho a impressão que isso também não pode acontecer. Isso não é o Google que vai proibir. Se o Google oferece um serviço de impulsionamento das publicações que faz, ele o faz e deve fazê-lo indiscriminadamente. Ele não pode escolher um determinado grupo. É um pouco o seguinte, a Justiça Eleitoral impôs, com relação a um determinado consumidor, uma prestação de contas que está onerando o prestador de serviço. Mas o serviço que ela presta para o candidato é o mesmo que ela presta para vender sabonete, para vender um empreendimento imobiliário e para um influenciador de internet. Ela pode agora dizer, olha, porque a Justiça Eleitoral me exigiu tais obrigações, eu não vou mais prestar o serviço para esse público? Eu acho que evidentemente que não. O que ela pode discutir é o equilíbrio do contrato, se essas obrigações são exequíveis ou não. Ela não pode pura e simplesmente dizer, olha, para candidato partido político eu não vou fazer nada, eu não vou prestar esse serviço. Até porque, veja, manifestação política, ela pode haver em diversas publicações que não são feitas por partidos políticos, por candidatos, etc. Então, por que e é o Google que vai decidir isso? Isso está me parecendo um desequilíbrio muito grande. Eu acho que essas empresas elas não podem, pura e simplesmente, dizer eu não vou atender esse público, só vou atender aquele outro. Me parece, Ricardo, que essa reação é uma tentativa deles de obter um tipo de vitória que eles obtiveram, por exemplo, sustando a tramitação do projeto que tratava de fake news no Congresso. Mas ali houve uma coordenação entre as várias techs. Queria te ouvir sobre isso, se você vê relação entre os dois movimentos. E também te ouvir rapidamente, eu sei que não vai dar para aprofundar muito, porque a resolução é longuíssima, ela se debruça sobre vários aspectos,
Mas se essa resolução do TSE, que veio meio para cobrir o fato de que não foi aprovado o projeto de lei lá no Congresso, se você acha que ela está em linha com o que é feito no mundo, se ela é exequível, se ela é exagerada realmente, como você avalia essa resolução para a próxima campanha? Olha, eu entendo, assim, não sou um especialista técnico, mas o que a gente sabe é que algumas plataformas já atendem algumas exigências que o tribunal impôs através dessa resolução. Portanto, até prova em contrário, é exequível. Pode não ser lucrativo, porque pode dar um certo trabalho. Mas é um pouco assim, Vera, imagina que eu tenho uma pizzaria e a legislação, ela de repente, ela passa a exigir que eu favoreça o acesso de pessoas com portadoras de deficiência física e exija que eu construa uma rampa. Ora, é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou impondo que para atender determinado público eu preciso oferecer certas condições, e aqui são condições de fiscalização. O que eu acho que essas empresas, elas podem discutir, e acho até que poderia ser, vamos dizer, negociável, se essas obrigações que estão sendo impostas a elas deveriam ser atendidas mais pelos candidatos do que para elas. Então, por exemplo, aquela história de dizer da empresa revelar quais são os grupos que foram atingidos por um determinado impulsionamento. Isso pode ser uma obrigação do candidato e não da empresa. Então, eu vejo uma certa razão nessa justiça de distribuição de obrigações, na discussão quanto à justiça dessa. O que eu não vejo como correto é fazer esse lockdown, uma espécie de uma greve. Assim, não vamos mais prestar o serviço. Muito bom. Tá ótimo, Ricardo. Muito bom te ouvir, sempre muito didático, muito claro. O assunto vai ter desdobramentos, então já fica o convite para você voltar mais adiante aqui na CBN para falar com a gente, combinado? O maior prazer, Vera. Muito obrigado pela recepção, Carol e Vera. Obrigada. E a gente volta a Brasília agora. Não, nós vamos para um rápido intervalo. O Ender Starles me corrige aqui, porque estamos aqui chamando o nosso time e voltamos já. Aí sim, em Brasília. Até já. Estamos de volta com o Viva Voz e quem está de volta também é a Milena Teixeira, porque desde que a gente conversou sobre o adia, não adia do Congresso, teve novidade. Diga, Milena. Olha, Vera, líderes partidários aqui da Câmara dos Deputados já admitem que o Congresso decidiu adiar a sessão para analisar os 32 vetos do presidente Lula. Os deputados deram essa informação após participarem de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A previsão era que essa sessão começasse daqui a pouco, às 7h. Aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que, ao lado de líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, e no Congresso, Randolfo Rodrigues, que eles vão dar uma coletiva de imprensa e a previsão é que eles falem sobre esse assunto. A gente lembra que, com o risco de sofrer uma derrota, hoje o Planalto tentou negociar o adiamento da votação desde o começo do dia. Inclusive, os ministros das Relações Institucionais e da Casa Civil se reuniram com Pacheco. A Câmara pressionava mais para que essa sessão acontecesse. Inclusive, Lira fez uma rápida coletiva de imprensa aqui e disse que a Casa estava pronta para analisar os vetos. Vera. Obrigada, Milena. O que eu ouvi agora de um líder é que ainda não adiou. Ele fala que o Pacheco vai falar sobre isso, mas que ainda não bateu o martelo não para adiar. Então, a negociação tá a jogo duro ali. Eu acho que vai ficar para a sua terceira hora ali do ponto final, Carol Moran. Noite vai ser longa, minha amiga. Hoje só amanhã. Hoje só amanhã. E a gente continua em Brasília, porque agora sim a Larissa Lopes vai nos trazer a decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito da ida de Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Vera, o ministro Alexandre de Moraes do STF entendeu que não há elementos concretos que indiquem que o ex-presidente Jair Bolsonaro pretendia obter asilo diplomático para fugir do país ao se hospedar por 2 noites na Embaixada da Hungria em fevereiro. O ministro então arquivou a ação que apurava se houve descumprimento de medidas cautelares, mas, por outro lado, manteve as medidas já impostas ao ex-presidente, no caso, a proibição de deixar o país, por exemplo, e também proibição
proibição de manter contato com outros investigados. Na decisão, o ministro levou em conta o parecer da Procuradoria-Geral da República, que concluiu que a estada do ex-presidente da República na Embaixada da Hungria não caracterizava o descumprimento de nenhuma das medidas de cautela impostas pela Justiça. Moraes ainda argumentou que, embora os endereços das missões diplomáticas tenham proteção especial, eles não são considerados extensão de território estrangeiro, por isso não se vislumbra, neste caso, qualquer violação à medida cautelar que proíbe o ex-presidente de se ausentar do país. A gente lembra que reportagem do jornal The New York Times mostrou que entre 12 e 14 de fevereiro, Bolsonaro ficou hospedado na Embaixada da Hungria 4 dias depois de ter tido o passaporte apreendido em operação sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Vera e Carol. Muito obrigada, Larissa. É isso. Diga. Não, eu ia perguntar se a defesa do Bolsonaro já se manifestou, Vera. Tem essa informação aí, Larissa? Sim, Carol, conversei há pouco com o advogado Paulo Cunha Bueno, que faz a defesa do ex-presidente, e ele disse que justamente por Bolsonaro ter tido apenas o passaporte apreendido dias antes, no caso 4 dias antes, não via motivo para eventual prisão. Não havia, portanto, motivo para que se cogitasse a hipótese de que ele pudesse estar buscando alguma forma de asilo político. Isso fica evidente porque 4 dias antes da visita à Embaixada da Hungria, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado diversas ordens de prisão preventiva e cautelares na deflagração da Operação Tempus Veritatis, que trata lá das minutas. Ora, se contra o presidente Bolsonaro ele determinou simplesmente a apreensão do passaporte, fica evidenciado que ele não pretendia decretar a prisão preventiva e não havia motivo nenhum para que se ponderasse de uma eventual prisão preventiva. Bom, o advogado ainda apontou que Bolsonaro tem adotado sempre postura colaborativa, segundo ele, em todas as investigações. Volto com vocês. Agora sim, obrigada, Larissa. É isso, Carol, a gente já falava desde o início desse caso que dificilmente o ministro Alexandre de Moraes toparia alguma coisa que parecesse uma medida extraordinária, uma medida ali mais dura. Teve gente que especulou sobre a possibilidade dele determinar uma prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em razão desse fato. E eu sempre disse que ele tem evitado qualquer medida extrema relacionada ao ex-presidente, até porque ele quer ir com cautela, preencher todos os requisitos, todos os pressupostos, e não dar margem a nenhuma acusação de que existe uma perseguição ao ex-presidente da sua parte, ou da parte do TSE ou do Supremo. Vera, a gente tem mais um assunto ainda hoje, antes de fechar aqui o Viva Voz, que é esse projeto que permite aos estados legislarem sobre porte e posse de armas. Esse projeto avançou hoje na CCJ. A Samantha Klein tem os detalhes. Oi, Samantha. Oi, Carol. Pois avançou aí por 34 votos favoráveis e 30 contrários na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E o objetivo agora, pelo menos, da autora desse projeto é que ele siga para plenário, mas ainda não tem uma previsão para que isto ocorra. O que faz este projeto da presidente da CCJ e deputada federal Caroline Detoni? Permite que os estados do Distrito Federal façam legislações próprias sobre a posse e o porte de armas de fogo para defesa pessoal, também para práticas desportivas, ou seja, englobando os CACs, além do controle de fauna exótica. Na prática, essa medida também enfraquece o governo federal e a União, já que hoje é a União quem detém a competência exclusiva sobre este tema. A deputada Caroline Detoni, que inclusive não presidiu a sessão hoje por ser autora do projeto, é integrante da bancada da Bala. Ela defende uma resposta ao governo federal que revogou uma série de flexibilizações feitas pelo ex-presidente Bolsonaro para aquisição de armas, de munições e também dos registros dos CACs. A deputada ainda citou recentes decisões do Supremo invalidando leis estaduais para tornar mais fácil o porte de armas.
Uma delas foi em Santa Catarina, outra no Mato Grosso do Sul. Já a base do governo, Vera e Carol, considera que a proposta afronta a Constituição federal, já que é da União o dever de legislar sobre material bélico e armas. E até conversei com alguns deputados da esquerda, como a Fernanda Melchiona, e ela disse que a ideia desse projeto também é afrontar o Supremo Tribunal Federal, que justamente é quem verifica a constitucionalidade dessas matérias, e esta aí é uma considerada inconstitucional. Vera e Carol. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Acho que por hoje é só, pessoal. Carol. Tá de bom tamanho, né? Vamos com música? Vamos com música. Não vamos com música. Não estamos? Não vamos. A música que eu tinha escolhido, eu acho que não pode por questões de direitos autorais. Então, nunca saberão. Vai ficar como um mistério deste programa, Carol Moreira. Tava na expectativa. Eu ouvi tanto essa música porque minha filha adora, mas tudo bem, então deixa, não vou nem falar nada. Não vamos nem falar nada, fica esse mistério no ar e vocês seguem com o ponto final, porque logo mais saberemos o outro mistério, se adiou ou não a sessão do Congresso para análise de vetos. Eu vou estar ouvindo no carro, Carol. Essa é a pergunta de $1 milhão. Vou tentar trazer essa informação. Porque a sessão deveria estar começando agora, então eu tô dando de barato que vai adiar. Se ainda está conversando o Haddad com o Rodrigo Pacheco, eu acho que essa sessão aí já é. Sei lá, hein, Vera? Às vezes a sessão começa às 10 horas da noite, a gente nunca sabe, né? Tá, vou estar no carro ouvindo, prometo. Tá bom. Tchau, gente, até amanhã.